Fala pessoal do canal É o Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel. Eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora de Esporte Clube Corinthians Paulista. Ninguém segura o timão, hein? 6 vitórias consecutivas, 6 vitórias consecutivas, 18 pontos ganhos. Ontem 3-1 sobre o Vasco da Gama, porque o Corinthians tirou o pé, né? Fez 3-0, já estava o resultado finalizado, aí os jogadores começaram a tocar bola no meio de campo, perderam alguns gols na segunda etapa e acabaram tomando um gol ali no chute do Puma Rodrigues. Mas o Rodrigo Garro jogou muita bola, o Romero jogou muita bola, o André Carrijo jogou muita bola, o Breno Bidon jogou muita bola, o Corinthians que estava sem o Memphis Depay e sem o Yuri Alberto, seus dois principais jogadores de frente, todo mundo, inclusive eu, pensava, pô, como é que vai fazer, né? Como é que vai fazer gol? Sem os dois principais atacantes, não sei o quê. O Thales Magno não foi tão bem assim ontem, na minha opinião. Mas o que o Romero jogou foi brincadeira, sem contar o Garro, né? Autor de 2 gols. O Gustavo Henrique fez o primeiro de cabeça, abrindo o caminho para a vitória. O Vasco é freguesão do Corinthians. O Vasco não vence o Corinthians em São Paulo, desde 2007. 2007, que o Vasco venceu o Corinthians por 1-0 no Pacaembu, gol do Allan Kardec. Desde lá, o Vasco não vence o Corinthians em São Paulo e nunca venceu na Neoquímica Arena. O Vasco que estava bem acima do Corinthians quando terminou o primeiro turno do campeonato, agora está bem abaixo. Ontem foi a 4ª derrota consecutiva, os caras até demitiram o treinador. Derrubamos o treinador do Vasco da Gama. Mas a gente quer saber de Corinthians, né? Corinthians, Bahia e Cruzeiro, 47 pontos ganhos. O Cruzeiro joga hoje contra o Grêmio. Tem que torcer para pelo menos um empate, mas derrota do Cruzeiro melhor ainda, porque o Corinthians tem que pegar o G7 para não ficar torcendo para o Botafogo ganhar a Libertadores. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, G8. Se não ganhar, G7. Dá para o Corinthians pegar o G7, repito, tem os mesmos 47 pontos. Corinthians é o 9º, 47. Bahia é o 8º, 47. Cruzeiro é o 7º, 47. Só que o Cruzeiro tem um jogo a menos, repito, joga hoje. Se o Cruzeiro ganhar, fica 3 pontos acima do Corinthians. Se o Cruzeiro perder, todo mundo com 47. Só que, depois da partida contra o Criciúma, sábado, que é o próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pega o Bahia. Então tem Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. Até por isso, eu não considero o Bahia um adversário para ficar torcendo contra. É só ganhar do Bahia que passa eles. Tem que torcer contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro não tá lá essas coisas, né? Perdeu a Sul-Americana, não tá jogando nada. Enfim, se o Cruzeiro perder hoje pro Grêmio, ou se perder os próximos jogos, vai jogar com o Palmeiras ainda, até o final do Campeonato Brasileiro, na penúltima rodada. Enfim, o Corinthians tem todas as chances de pegar um G7 no Campeonato Brasileiro. Para o próximo jogo, volta o Memphis, que estava suspenso, e deve voltar o Yuri Alberto. Félix Torres não deve voltar, a lesão é um pouco mais séria, grau 2, e por isso ele só deve voltar no ano que vem, provavelmente. Mas o Yuri Alberto, que teve lesão grau 1, deve voltar, então o Corinthians deve ter a dupla de ataque Memphis Depay e Yuri Alberto para tentar a 7ª vitória consecutiva. O Corinthians ganhou 6 seguidas em 2017, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2017. 7 seguidas, a gente tem que voltar para 2011. Foi a última vez que o Corinthians venceu 7 partidas consecutivas. Imagina só, 13 anos depois, o time do Ramon Dias pode voltar a conquistar 7 partidas consecutivas. Aliás, o Ramon e o Emiliano, que cada vez mais estão pavimentando o seu caminho para a permanência em 2025. Isso depende muito do que vai acontecer quinta-feira no Parque São Jorge. Vocês querem saber, né? O processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Torcedores organizados, o torcedor chamado comum, né, que não faz parte das torcidas organizadas, o pessoal da internet, influenciadores, os jogadores do Corinthians, a comissão técnica, todos apoiando o presidente Augusto Melo. Isso pode fazer com que alguns conselheiros que votariam pelo impeachment do presidente Augusto Melo voltem atrás.
alguns conselheiros já estão repensando, porque eles serão muito cobrados se eles votarem pelo afastamento do presidente Augusto Melo. Então, a eleição no conselho, que estava mais para o afastamento, hoje está igual. Hoje está igual. Não se sabe quem que vai ganhar, se vai ganhar o afastamento, se não vai ganhar o afastamento. Se até quinta-feira a pressão aumentar ainda mais em cima dos conselheiros, pode ser que nem tenha votação. Pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que nem tenha votação, que o presidente do conselho resolva adiar a votação para o ano que vem. Quem sabe? Não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma possibilidade, por causa da pressão gigante que está acontecendo para que os conselheiros votem pela permanência do presidente Augusto Melo, que ontem esteve na Neoquímica Arena, entrou no gramado, abraçou os jogadores com a camisa da democracia corintiana, foi aplaudido pelos jogadores, enfim, o presidente está em alta nesse momento, também com o time ganhando tudo, e ganhando tudo não, né? Não está lutando pelo título, mas depois da fase que passou, a gente pode considerar que o time está ganhando tudo, 6 vitórias consecutivas, brigando por pré-libertadores, e com salários em dia. Os jogadores que passaram pela zona mista ontem falaram, estamos com salários em dia. Isso é importante, porque há muito tempo o Corinthians não pagava os salários e os direitos de imagem em dia. Havia jogadores com 11 meses de direitos de imagem atrasados. Hoje estão em dia. Por isso, os jogadores, a comissão técnica, todos eles fizeram um manifesto de apoio ao presidente Augusto Melo. Teve gente que até falou, eles receberam para isso, eles foram obrigados a isso. Não foram obrigados a nada. Os jogadores fizeram esse manifesto porque eles quiseram se manifestar a favor do presidente Augusto Melo. Eles não entendem nada de política, eles não quiseram se meter na política do clube, eles só quiseram apoiar o presidente. O impeachment, o processo de impeachment está rolando, por enquanto está marcado para quinta-feira, 7 horas da noite no Parque São Jorge. Os torcedores organizados estarão lá para protestar, não ao golpe, já tem camisa, já tem bonezinho. Ontem já tinha muita gente na Neoquímica Arena com essa camisa, com esse boné. E se não houver o adiamento, né, se houver realmente a votação na quinta-feira, a pressão é muito grande e a chance cada vez maior do presidente Augusto Melo permanecer no cargo. Aliás, ele já confirmou, Fred Luz vai ficar. Se ele continuar no cargo, não vai tirar o CEO, que é um dos motivos pelos quais esse processo de impeachment foi aberto, porque o pessoal não está gostando do que o Fred Luz, o CEO contratado pelo Augusto, está fazendo lá no Parque São Jorge. E o presidente Augusto Melo afirmou ontem categoricamente, se não o afastarem, o Fred Luz continua como CEO do Corinthians. Vamos ver os próximos capítulos dessa história. Até quinta-feira vai acontecer muita coisa. E amanhã eu volto, sempre aqui no canal, é o Time do Povo, com esse papo reto com a Fiel. Amanhã, então, aguardem mais notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom? Até lá, pessoal. Vai, Corinthians!